Se você tem insônia ou gosta de dormir tarde e resolve zapear a TV aberta brasileira, na faixa de meia-noite e meia, daí pra frente, você vai encontrar só talk shows. A gente tem o Jô, tem o Marcelo Adnet, tem o Fábio Porchat e o Danilo Gentili. Todos eles fazendo mais ou menos o mesmo formato, que é um entrevistador, um entrevistado, uma bancada, uma banda e público. O Jô faz isso há 28 anos. Esse é o último ano do Jô na TV aberta, depois ele vai sair. O programa do Jô deixa de existir esse ano, né? Ele termina agora em dezembro. Desde 2011, ele começou a sofrer uma certa concorrência. A partir de então, de 2011, o Danilo Gentili estreou o Agora é Tarde, lá na Band. Então ele começou também a usar do mesmo formato, que era qual? Começar a transmissão ali em pé, fazendo alguma piada, falando sobre algum contexto político, sobre algum personagem, e depois a banda tocava, chamava o entrevistado. É sempre assim que acontece, tá? Esse formato é um formato meio padrão, trazido dos Estados Unidos, dos programas de lá, que foi inaugurado pelo Jô, como eu já disse pra vocês. Depois ele passou lá pro SBT, começou a fazer o de noite. O Agora é Tarde passou a ser capitaneado pelo Rafinha Bastos, que mandava bem, eu digo, viu? Rafinha é um jornalista, ele fazia as entrevistas muito bem, mandava bem pra caramba. Mais tarde, estrearam outros dois, que foi o Marcelo Adnet e depois o Fábio Porchat. Por que eu resolvi falar desse assunto? Esse ano, o Jô Soares encerra as suas participações na madrugada da Globo com o talk show. Quem vai assumir o lugar dele vai ser o Pedro Bial, que acabou de deixar o Big Brother para poder ter um programa no formato de entrevistas que vai ser na madrugada e vai estrear em março, depois que termina o Big Brother. O Bial, inclusive, já estreou esse formato de entrevistas lá no GNT, mas sem plateia e sem banda, é claro, substituindo a Marília Gabriela, que saiu para fazer os projetos que ela estava a fim de fazer fora de lá, sem se comprometer com um programa diário. Eu quero aqui analisar os outros apresentadores. Porque a impressão que eu tenho, e eu queria depois dividir isso com vocês e saber o que vocês acham a respeito, é que todos os outros entrevistadores não têm esse perfil interessante. Todos os outros, tanto o Adnet, quanto o Porchat, quanto o Danilo Gentili, eles têm uma formação de humoristas. A primeira coisa é que o círculo que eles entrevistam é muito parecido. Eles entrevistam atores muito jovens, eles entrevistam apresentadores de TV e eles entrevistam outros humoristas. Então o que acontece? Toda entrevista de todos eles parece que eles estão fazendo, na verdade, um quadro de stand-up. Por exemplo, eu fico pensando no Marcelo Adnet. Eu assisti recentemente uma entrevista dele com a Débora Seco. A impressão clara que eu tive é que era um personagem fazendo a entrevista, não que fosse um entrevistador conduzindo uma entrevista. O Danilo Gentili, ele é o melhorzinho deles por agora. Só que o problema é que ele perde um pouquinho pelo conteúdo. Você percebe que falta ali um pouquinho de repertório. E se tratando do Fábio Porchat, ele é muito inteligente, ele é muito rápido, mas ele continua com a altura de stand-up, ele continua histriônico. E isso é complicado na hora de fazer uma entrevista. Você precisa baixar um pouquinho o seu tom, fazer um negócio diferente, para que você possa até ter cacife para entrevistar grandes pessoas, e não só seus coleguinhas, seus chapas e pessoas mais, né? Para você entrevistar, por exemplo, um presidente da República, um político renomado, para você entrevistar um grande empresário, você precisa, no mínimo, de repertório, ou então de um tom abaixo. Não dá para você fazer como se estivesse fazendo uma sketch de Porta dos Fundos, né? Uma entrevista com uma pessoa mais top. Enfim, a impressão que eu tenho, tá? Eu queria dividir isso com vocês e saber o que vocês acham a respeito. Falando do Jô Soares, depois de 28 anos no ar, eu acho que o Jô Soares é imbatível. Nesse formato, no Brasil, neste momento, o Jô Soares é imbatível. Aí você vai dizer assim, ai, mas o Jô Soares interrompe a pessoa toda hora, não deixa a pessoa falar, a entrevista parece que é mais dele do que de outra pessoa. Ok, mas pelo menos ele tem repertório, cacife, formação e sabe do que tá falando. Óbvio que ele tem a produtora que faz a pré-entrevista, como acontece em todos os outros talk shows, mas só que ele tem peito para levar qualquer entrevista adiante. Ele tem repertório, ele é um escritor, um dramaturgo, um comediante, ele tem outro tipo de formação. É uma época em que as pessoas liam muito, estudavam muito, se preocupavam com perfis históricos, se preocupavam com a sua formação. Os novos apresentadores, primeiro, eles são muito jovens, são muito novos, então ainda não conseguiram absorver esse monte de repertório. E segundo, tem esse ponto que eu tô dizendo pra vocês, todos eles com esse pé no humor, só que são praticamente os dois pés no humor, eles perdem um pouquinho nesse ponto, então pra mim, hoje, o Jô Soares continua imbatível, ainda que ele esteja para se aposentar desse formato no Brasil. Bom, falando do Pedro Bial, que vai assumir o lugar do Jô, né, nas madrugadas da Globo, o Pedro Bial é incrível, né, gente? Ele é um excelente entrevistador, um excelente jornalista e com certeza ele vai dar conta do recado, mais do que dar conta do recado, ele tem tudo para fazer um senhor programa que vai valer a pena ficar acordado até um pouquinho mais tarde. E pra você, qual é o melhor apresentador de talk show da TV brasileira? Você concorda com as minhas observações? O que você acha do Adnet, do Porchat, do Danilo Gentili e do Jô? Ele vai fazer falta?
E qual a sua expectativa a respeito do Pedro Bial? Será que ele vai mandar bem? Vai segurar a audiência? Elevar a audiência? Comente aqui e a gente conversa na sequência. Tchau!